Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Minglin-Tessler, sócia da Odgers Berndtson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho a honra e o privilégio de ter hoje conosco, de conversar com o Eduardo Salles, mais conhecido como Frois, CEO da Bblend e diretor de novos negócios da Ambev. Frois começou a sua carreira trabalhando em bancos de investimento por 9 anos, em bancos como o Crédit Commercial de France, CCF, o HSBC e o Itaú BBA. Depois foi para a Ambev, onde trabalhou por 10 anos em diversas posições na área financeira, como Head de Relações com Investidores, diretor de Tesouraria, diretor de M&A e, nos últimos 5 anos, na gestão de novos negócios na Ambev. Inicialmente como gestão da divisão de sucos do bem, no Rio de Janeiro, e mais recentemente, há 3 anos, comandando a virada nos resultados da Bblend, que é uma joint venture entre Ambev e Whirlpool, que aposta numa mudança de hábito do consumidor das atuais embalagens e experiências tradicionais de bebidas para o consumo de bebidas em cápsula, como refrigerantes, sucos, energéticos, chá, água de coco e até drinks. Frois, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Daniela, obrigado pela apresentação aí. Agradeço a oportunidade, é muito bom estar falando com você aqui e contar um pouco sobre minha experiência, a Bblend, como estão as coisas. Obrigado pela conversa. É um grande privilégio para nós, vai ser muito legal poder aprender aí, todos nós, com você e ouvir esse case de sucesso que é a Bblend. Conta para a gente, a Bblend tem uma associação muito grande com estilo de vida para o consumidor, né? Com posicionamento, entendo eu, premium. E a gente sabe que quanto mais popular uma marca, mais difícil é manter uma imagem de luxo. A estratégia da Bblend é se popularizar e ter uma importante presença no canal, por exemplo, de supermercados, ou vocês têm como foco apenas as lojas físicas próprias, rede de varejo de eletroeletrônicos, o e-commerce, que é um canal importantíssimo, e o digital, né, e mídias sociais, enfim, e manter um posicionamento mais sofisticado e como marca de luxo? Bom, a gente na Bblend, desde o começo, a gente, obviamente que ela é uma máquina que você tem que ter um certo poder econômico, né, para comprar e manter o consumo de cápsulas, mas a gente não posicionou ela como um produto premium, né? A gente sempre posicionou ela como um produto moderno, uma inovação que traz uma comodidade no consumo, por ser em casa, e uma praticidade e uma variedade, né? Então a gente sempre apostou muito nessa questão de variedade. Então, a nossa ideia sempre foi trazer as pessoas que estavam dispostas a testar esse novo hábito de consumo, pessoas inovadoras, né, first movers. A gente começou assim, e claro que a gente vem crescendo muito a nossa base de clientes, mas não necessariamente como uma marca premium, né? Mais uma marca moderna, versátil e de praticidade. A gente, inclusive, tiveram algumas mudanças de estratégia no meio do caminho. A gente posicionou ela no começo, sempre vendendo no varejo físico. A gente vendia na Fast Shop, começou com uma exclusividade na Fast Shop, que também é um varejo mais bem posicionado, mais premium. Mas a gente fez uma mudança de estratégia nos últimos anos e que foi super assertiva, principalmente por conta aí da pandemia, né? E a gente posicionou ela mais no canal digital e lojas próprias. A gente está apostando em lojas próprias também. A gente está vendo como tem dado excelentes resultados nas lojas próprias,
Então, temos a intenção, inclusive, de aumentar esse canal de vendas. Mas continuamos, né, posicionando a Biblend como uma marca de praticidade, lifestyle, conforto, ainda mais agora para as pessoas que estão em casa e querem, né, e têm o desejo de ter mais conforto nas suas casas e praticidade. Muito legal, muito legal. Está presente, a gente sabe disso, né, Frois? Está presente em vários canais para o consumidor, é positivo, né? A experiência omnichannel, mas a gente sabe também que a exposição pode ser arriscada também, né? Então, conta para a gente, como que é a experiência de estar tão perto dos clientes, né? E como traduzir a inovação para o atendimento ao consumidor. E, por último, qual que é a parte fácil e mais desafiadora de ter uma relação tão duradoura com os clientes, na questão de atrair e depois conseguir manter? Perfeito, ótima pergunta. Esse é um ponto super importante para a Biblend, né? Hoje nós nos consideramos uma empresa de bebidas que vende direto para o consumidor, né? Sem um intermediário, principalmente na parte de cápsulas, né? E na parte de máquinas, ultimamente, a gente também tem sido uma empresa que vende direto ao consumidor. Mas na parte de cápsulas, que é o nosso core business, né? Vender cápsulas e acessórios, nós vendemos direto ao consumidor, sempre foi uma venda direto ao consumidor, e o que a gente acha excelente. Primeiro porque a gente, esse contato direto com o cliente, essa base de dados, conhecer os hábitos de consumo do cliente é muito importante, e a gente investiu muito no nosso CRM e na análise de dados nos últimos anos. Isso tem possibilidade da gente conhecer melhor e oferecer o produto certo na hora certa, em vez de ficar, né, mandando muitas comunicações para diversos clientes diferentes. A gente está sendo, no último ano e meio, depois que a gente montou a nossa área de CRM, a gente está sendo muito mais assertivo na nossa comunicação. Então, a gente consegue comunicar diversos SKUs, diversas bebidas. Hoje a gente tem quase 40 SKUs, né, quase 40 tipos de bebidas e 8 tipos de máquinas, 8 SKUs diferentes de máquinas. Então, a gente tem bastante coisa para comunicar e a gente consegue comunicar o que o consumidor está querendo na hora que ele está querendo, sem encher demais a caixa de e-mail dele e sem perturbar muito. Então, a gente teve um ganho de inteligência muito grande no último ano e meio. A gente construiu o nosso data warehouse, onde a gente integramos todos os sistemas onde tinham diversas informações do cliente. Então, hoje, eu entro com o CPF do meu consumidor, eu já consigo ver quais as cápsulas que ele consumiu, em qual periodicidade ele consumiu, qual máquina que ele tem, se ele teve alguma ordem de serviço, teve algum problema com a máquina, quando ele entra em contato com o meu saque, o que ele respondeu na minha pesquisa de NPS, né? Então, eu entro com o CPF, eu já tenho todas as informações. Então, eu classifico meus consumidores em RFV, né? Recência, frequência e valor, e eu consigo categorizar né, em que momento ele está e como eu devo atuar em cima desse cliente. Se ele não consome há mais de um ano, como é que eu ativo ele para voltar a consumir? Então, eu faço todo esse trabalho de atenção, retenção e fidelização baseado nesse CRM. Então, esse contato direto, eu ter esses dados do consumidor, permite eu fazer um trabalho muito grande em cima disso, né? Então, inclusive nos ajudando com pesquisa, né? A gente está interagindo demais com o nosso consumidor para ver o que ele quer, que tipo de bebida que eu posso lançar, quais os insights que ele dão, né? Então, isso é respondendo a segunda parte da pergunta. A primeira parte, estar em vários canais, voltando um pouco no que eu tinha falado na pergunta anterior, a gente tomou a decisão de sair do varejo físico, praticamente, ainda estamos presentes em alguns, mas mudamos muito o mix, né? E por que a gente fez isso? Também estudando o consumidor e o hábito de consumo. A gente percebeu que quando a gente fazia a venda para o cliente, quando a gente mostrava o conceito da empresa de bebidas e mostrava todas as bebidas que tinha, né, disponíveis no nosso portfólio, nós trazíamos um consumidor mais engajado no consumo de cápsula. Quando esse consumidor entrava através de um varejo físico,
que não estava tão engajado com essa experiência de bebidas, a gente percebia que a venda, às vezes, não atraía o mesmo consumidor que estava engajado numa máquina de café. Porque, né, o que a gente percebeu é que ninguém entra numa loja, como é uma inovação, as pessoas não entram numa loja procurando uma máquina de bebidas que faz refrigerante, água de coco e drinks. Muitas vezes eles procuravam um purificador, uma coisa, né, mais concreta que eles conhecem melhor. E aí havia esse upsell de venda de um purificador para uma máquina de bebidas. Mas o consumidor muitas vezes não estava procurando uma máquina de bebidas, ele estava procurando um purificador. E isso trazia um consumidor menos engajado com cápsula. E o que eu quero trazer é o consumidor engajado em cápsula. Então, essa leitura que a gente teve foi super importante na hora de mudar a estratégia. E foi uma decisão super arriscada que a gente tomou no final de 2019, de investir muito na venda direta no canal digital. Quando a gente estava preparado, mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2020, a gente estava preparado para virar a chave para o digital. E veio, né, a pandemia, o que a gente acabou sendo favorecido de uma certa maneira, porque eu já estava preparado para migrar para o digital, né, e deixar o varejo físico. Então, se eu tivesse mantido a minha estratégia de varejo físico, com certeza eu teria sofrido muito mais por conta das lojas fechadas, no shopping, onde era a nossa grande concentração de lojas do varejo de terceiros. Então, isso acabou vindo em uma boa hora, essa nossa mudança de estratégia. Legal, você é visionário, né, Frois? Muito bom, bacana. Conta para gente, talvez até dando continuidade ao que você está contando, né? Como que vocês estão aculturando e convencendo os consumidores de que essa é uma forma de consumo que faz mais sentido e construindo esse novo hábito de consumo de bebidas em cápsulas para preparar, né? Aí vocês têm 35, 40 sabores, refrigerantes, sucos, chás gelados, café e até mesmo coquetéis alcoólicos. E aí eu quero até fazer um elogio, porque eu amo Moscow Mule, viu? Eu acho que é o máximo, muito legal. Um dos meus preferidos. A criação dele foi muito bacana. Legal, legal. Participei bastante da degustação e realmente ficou uma bebida muito gostosa. Mas esse é o grande trabalho nosso, né, Daniel? É você atuar nessa mudança de hábito de consumo. Hoje as pessoas estão acostumadas com, né, a forma tradicional de consumo, em garrafas grandes, em latas, de comprar no mercado. Tem essa facilidade né, e essa maneira tradicional de beber. Então a gente, né, quer mostrar que existe uma maneira, né, mais inteligente, e até por isso que a gente usa o slogan Smart Drink, né, é o slogan da bebida, porque a gente acredita que é uma maneira mais inteligente, né, do ponto de vista que você tem, por exemplo, né, as mães preocupadas com o consumo de açúcar elevado dos filhos. A gente sabe que a nossa cápsula ela tem uma porção limitada de consumo. Então, a mãe pode falar para o filho, você pode tomar essa cápsula de 250 ml de refrigerante, que você vai ficar, você vai estar controlando essa dose de açúcar, né? Versus ter uma garrafa de 2 litros. Outra coisa, você sabe que toda vez que você for pegar uma cápsula, ela vai estar com gás na medida certa. Não vai ficar aquele gás na geladeira que você tem uma garrafona de 2 litros e fica sobrando. E, principalmente, outra coisa importante é o transporte de água, né? Então, hoje, para a gente transportar um caminhão de equivalente... Hoje, o equivalente a 3 caminhões de caçulinha, que é o single serve, por exemplo, que a gente tem no mercado hoje, a gente consegue transportar em um caminhão de cápsulas de blend a mesma quantidade final de refrigerante. Então, né, a gente não precisa ficar transportando água. Então, também tem um transporte mais inteligente. E, principalmente, quando você vai para o e-commerce, né, onde você tem esse transporte, vai ser super importante a logística, o last mile, né, como você chega na casa do consumidor, esse transporte menor de líquido vai ser muito importante no futuro também. Então, a gente acredita que a gente está apostando nessa mudança de hábito e que a gente vai surfar uma tendência aí de e-commerce que ajuda muito você ter líquidos menores. Sim, mesmo hoje, apartamentos, às vezes, muito menores, você não tem espaço físico, né? As cápsulas são muito mais interessantes, a questão logística que você bem colocou, tem inúmeras aí vantagens. Muito legal, muito bom. Eu sei que vocês lidam com cadeias bem diferentes, então fornecedores de bebidas, o próprio Ambev, né? De alumínio e plástico para as cápsulas,
de componente para as máquinas de café e de acessórios também, que eu acho que é um outro mercado que vocês vêm crescendo bastante. Qual que é o maior desafio em cada uma? E a gente acompanhou durante essa pandemia, né, muita ruptura na cadeia de suprimentos. Vocês sofreram alguma coisa nessa linha? E quais que são os desafios da BeBlend do ponto de vista de sustentabilidade nessas áreas? Ótimo. Sim, realmente é uma cadeia bem complexa, né? Imagina que nós temos a cadeia de fornecimento da máquina, que tem diversas peças eletrônicas importadas da China, de vários lugares, e mais toda a cadeia de fornecedores das cápsulas, que são mais de 35 líquidos diferentes, com top foil, que é aquele selo prateado que vai em cima da cápsula, que vem importado da França, o bottom foil também, o top foil é nacional, o bottom foil, que é o plástico que vai embaixo da cápsula, que é importado da França. Então, é uma cadeia bem complexa, e sim, sofremos com algumas rupturas, mas que com muito senso de urgência, a gente conseguiu contornar super bem no ano passado e continuamos contornando, mas obviamente que tem umas consequências, né? Alguns casos, por exemplo, essa parte que eu falei, que a gente chama de bottom foil, que é a parte de baixo da cápsula de plástico mesmo, branco, ela é importada da França. E é um fornecedor que faz também produtos alimentícios para o mercado francês. E no meio do ano passado, em julho, a gente fez um pedido e ele disse que não estava conseguindo produzir porque estava em lockdown lá na França e estava dando prioridade para a produção de alimentos. Então, a gente teve um atraso, chegamos a ficar quase 20 dias com poucas cápsulas, com muita falta de SKU. E isso é super impactante para a gente, porque hoje o nosso consumidor depende das nossas cápsulas. Ele não pode trocar o consumo da cápsula de Pepsi, da BeBlend, né, por um outro fornecedor. Ele tem que comprar da gente. Então, quando eu fico com indisponibilidade no meu site das cápsulas, acaba afetando o meu NPS, né? Os consumidores reclamam bastante. Então, isso é uma super preocupação nossa, é manter a disponibilidade de cápsula. Outro exemplo, nossa linha de máquina é uma linha da Whirlpool, que fica em Manaus. Imagina como estava, né, há 3 meses atrás, no auge da pandemia, lá, dois meses, né, começo de janeiro, no auge da pandemia, com o lockdown lá. A gente teve que ter uma parada de produção também. A Whirlpool cedeu, né, o oxigênio para os hospitais de Manaus. Então, assim, foi realmente super agitada essa questão, coordenar essa cadeia inteira, mas a gente conseguiu passar sem muitas consequências. Obviamente que tiveram algumas rupturas, mas a gente conseguiu montar um plano, e acho que o senso de urgência do nosso time versus o time de Whirlpool, que é o meu fornecedor de máquinas, e o time da Ambev, que é o fornecedor de cápsulas, conseguimos, dentre tudo, conseguimos equalizar de uma maneira que não foi tão ruim para o negócio. Tanto que no ano passado a gente conseguiu crescer nossas vendas de máquinas de 80% e cápsula também. Então foi um super crescimento para o negócio no passado. E aí, respondendo a sua segunda parte, que é um pilar super importante para o blend de sustentabilidade, hoje a gente sabe da questão do plástico, né? Apesar de nossas cápsulas serem de plástico, elas são 100% recicláveis, tá? Tanto a cápsula como a parte do selo de metal, a gente já trabalha com um fornecedor onde tudo que a gente consegue recolher de volta do mercado, a gente entrega para esse fornecedor que recicla todo esse material, tá? Então, parte do nosso trabalho agora, e a gente oferece a logística reversa para os consumidores em São Paulo, agora nosso desafio é, trabalhar junto com os consumidores para conseguir maximizar esse retorno das cápsulas para a gente, e 2, começar a ampliar isso para outros lugares que hoje é restrito a São Paulo. Mas é um super pilar importante, eu já te falei, né, da questão do consumo de água, do desperdício, né, porque como a gente faz a bebida fresquinha e na medida certa, tudo é consumível, a gente não joga nada fora. Então, hoje a gente já é preocupado com esses 2 pilares. Excelente, excelente, né? Isso ganhando cada vez mais importância e vocês fazendo um trabalho bonito.
E você sabe que você está lendo meus pensamentos, né? Porque você vai me falando as coisas que já linkam com a minha próxima pergunta. Então, o que eu ia te questionar, você falou de senso de urgência, de agilidade, né? Que uma Big Blend, por ser menor, talvez tenha. Aí, a minha pergunta para você, talvez você possa até explorar um pouquinho mais isso, como que é ser uma empresa nova, né? A Bblend tem o quê? 5 anos de vida, um pouquinho mais? 5 anos. É uma empresa nova, né? Joint venture de duas grandes corporações multinacionais, Whirlpool e Ambev, né? Então, como que é isso? E aí a pergunta é, vocês possuem mais a mentalidade de uma empresa nova, pequena, startup, ou mais o perfil e cultura das corporações acionistas? Não sei se o modelo de gestão que vocês adotam é o modelo da Ambev, ou, enfim, claro que as melhores práticas de duas empresas que são referências em inúmeros processos e coisas é sempre muito bem-vinda. Mas conta para a gente um pouquinho o que é fazer parte de duas corporações gigantescas e como que você define um pouquinho essa cultura, qual que é o perfil aí da Bblend? Sem dúvida, ótima pergunta também. No começo, quando a Bblend foi formada, a gente tentou, eu não estava lá exatamente no começo da formação, né, mas eu sei o histórico, a gente tentou pegar um pouco do melhor das duas empresas, né, para começar a fazer algumas coisas, né, muita coisa de gestão na Ambev, de ciclo de gente, de avaliação, que também tinha na Whirlpool parecido, né, remuneração, foi um mix dos dois também, então a gente tentou pegar um pouco de cada, um pouco de melhor do que tinha em cada uma das empresas. Mas a gente foi percebendo com o passar do tempo que a gente precisava de uma identidade própria, né? E de uns 3 anos para cá, foi o que a gente acabou implementando na Bblend. E a gente hoje se considera assim como uma startup, a gente pensa como uma startup, a gente tem agilidade de startup e a gente toma decisões totalmente com uma autonomia muito grande em relação ao Whirlpool e Ambev, né? Claro, eu me reporto para o board, né? O board é composto por 2 VPs da Ambev e 2 VPs da Whirlpool, mas eu faço um alinhamento anual, eu faço uma aprovação de um plano no começo do ano, e dentro do ano eu tenho uma autonomia muito grande, né, eu junto com o time, a gente tem uma autonomia muito grande de tocar os processos. Então a gente vai mudando de estratégia, tenta uma coisa, não deu certo, vai para outra, muito rapidamente. Tanto que hoje, né, diferente do que tem nas empresas mães, por exemplo, eu tenho metas semestrais, eu pago bônus semestrais, porque a gente percebeu que tem muita mudança de estratégia e dificilmente com um ano eu consigo manter aquela estratégia do jeito que estava. E além disso, com 2 semestres eu acabo acelerando muitas coisas, né? Então eu monto um padrão, eu monto uma estratégia para 6 meses, depois a gente revisa as metas para o pagar e acaba dando muita agilidade e a gente acaba implementando muita coisa, dá muita força de execução. Então a gente implementou muita coisa no H1 de 2020, muita coisa no H2 2020, baseado nessa cultura de agilidade. Então, a gente tem os valores próprios de Bblend hoje, né? Mas, claro, muita coisa baseada no que eu trouxe de Ambev, outros executivos. A gente tem eu como executivo de Ambev e tem 2 executivos de Whirlpool no time, que acabou também trazendo um pouco da história da Whirlpool. Mas a gente tem hoje uma identidade própria, com valores próprios, mas com um ciclo de avaliação com valores da Bblend, tá? Então, colaboração, inovação são valores super importantes para a gente, né? Pensamento fora da caixa. Então, são coisas que a gente criou a partir do nosso ecossistema e sim, a gente nos vemos como uma startup. Claro que suportado por 2 empresas grandes, né? Mas a nossa autonomia de decisão é muito grande. Isso é super importante, né? A gente percebeu de outras coisas na Ambev também. Se você quer realmente montar uma coisa disruptiva, inovadora, você tem que destacar do core da Ambev e ser uma entidade separada para isso evoluir da maneira que tem que evoluir, separado do core business, né? Porque senão, dentro da Ambev, eu ia ser muito pequeno, né? Perto dos números de Ambev, não ia ter a atenção necessária. Então, a gente acabou decidindo por esse modelo totalmente separado mesmo.
num escritório diferente, totalmente separado. Perfeito, perfeito. Isso é chave, né? Dizem que incorporar uma empresa como a Biblen dentro de uma Ambev, você mata o coração e a proposta toda do negócio. Sem Legal, dúvida, excelente. sem dúvida. Legal. Você, de novo, já respondeu parte da minha próxima pergunta. Eu ia te questionar sobre qual é o perfil de competências necessárias para vocês, né, para esse mundo contemporâneo, pós-crise, né, enfim, e quais são os desafios na Bblend para atrair e reter esses talentos, né? Vocês competem com startups, ou enfim, essa juventude disruptiva, né, nessas culturas agile, enfim. Conta, então, assim, esse perfil de competências que é necessário na sua visão, na visão da Bblend, os desafios que vocês têm, tanto para atrair como reter os talentos. Você falou do ciclo de gente, da avaliação semestral, de uma série... Imagina uma cultura super meritocrática, né? Com autonomia, com tudo isso que é muito positivo e a gente sabe o quanto é valorizada. Mas elabora um pouquinho isso mais, ainda mais para uma executiva de RH, headhunter, esse é um tema que me fascina. Não, muito bacana. Não, realmente uma cultura de meritocracia, sem dúvida, mas muito focada em diversidade. Hoje, né, a maior parte dos colaboradores da Bblend são mulheres, né, o que eu acho excelente. Em colaboração, a gente sempre roda uma pesquisa de engagement, né, para saber como é que está o time, etc. E essa pergunta de colaboração entre times teve uma evolução muito grande, a gente tem uma nota muito alta, né? Então, colaboração é super importante. Senso de urgência, a gente quer pessoas que realmente corram atrás, resolvam o problema, que são automotivadas, né? E trabalham com autonomia, então a gente dá muita autonomia para o time, né? Uma coisa que eu trouxe da Ambev, né? Que eu concordo totalmente, a gente sempre gosta de contratar pessoas melhores que nós. Por quê? Porque eu quero, né, que as pessoas tomem decisão nas áreas que elas têm mais expertise, sem que eu tenha que ficar intervindo. Eu quero dar autonomia nessa decisão, né, porque eu acredito nela. Então, é um time com autonomia, com senso de urgência, né, com meritocracia, que é muito colaborativo e um time diverso, né? E que, né, outro valor que a gente valoriza bastante é pensar fora da caixa e ser dono da companhia, né? Também é um valor que eu trouxe bastante da Ambev. Então, eu acho que esses são os valores que a gente prega e que valoriza lá dentro. A gente tem uma nota de engajamento muito bacana, muito alta, super mostra o time. Acho que é uma pergunta: você indicaria um amigo para trabalhar na Bblend? A gente tem nota acima de 9, né, 9 em 10, que é super positivo. Então, a gente está sempre com, mesmo, e a gente está ganhando muita visibilidade, né? A gente sabe que nossos colaboradores estão sendo cada vez mais assediados por empresas, tendo uma visibilidade grande, mas a gente também, mesmo se alguém sai, a gente consegue repor, porque a nossa própria base de colaboradores está indicando e trazendo muita gente bacana para trabalhar com a gente, que já é com perfil parecido com o nosso. Eles já sabem que é o perfil parecido. Então, é um clima muito gostoso de trabalhar. Mesmo nesse último ano que a gente trabalhou a equipe inteira de home office, né, que eu mesmo tinha algumas dúvidas antes da pandemia se home office funcionava, a equipe entregou uma equipe de alta performance que entregou um resultado excepcional, mesmo, né, trabalhando online. Obviamente, todo mundo sente falta, né, dessa vivência no escritório. A gente tinha um clima muito bacana para trabalhar, todo mundo super próximo, mas mesmo, né, à distância, a gente viu o time entregando muito resultado. Foi muito bacana passar por essa experiência e, né, que mudou completamente como eu enxergava. Né, e obviamente, mesmo voltando, as pessoas podendo voltar ao normal, hoje vai ser, com certeza, pelo menos 2 dias por semana de home office vai ser o novo normal aí no nosso ways of work. Legal, legal. E nessa fala tua, né, de um NPS, um Net Promoter Score tão alto da equipe, né, isso é fantástico, e é muito isso que você falou, né, talento atrai talento.
né? Eu sou muito dessa premissa. Sem Então, se você já tem gente boa no time que refere outras pessoas com a mesma cultura, com esse pensamento fora da caixa, disruptivo, colaborativo, né, com esses valores, é fantástico, porque todo mundo quer estar do lado dos melhores e talento atrai talento, é um imã. E é legal que o que está acontecendo é que a gente está acabando, a gente está sendo um celeiro de talentos até para as empresas mães. Então, esse ano, por exemplo, mesmo, 3 pessoas do time que estavam performando super bem estão passando para as empresas mães, né, como indicação nossa, e estão indo super bem lá também. Então, além de, né, acho que essa é uma das vantagens da WeBlend, além de ser essa cultura startup de agilidade, ainda existe a possibilidade das pessoas que querem, né, transferir para as empresas mães, essa possibilidade é super real, né? E quem, pô, uma ótima possibilidade de poder trabalhar numa Ambev ou numa Whirlpool. Sem dúvida, muito legal, excelente. Excelente. E para a gente ir finalizando, Frois, depois você dá uma mensagem final aí para todos que nos escutam. Quais as mudanças, a gente sabe que foram inúmeras, mas queria ouvir de você, as mudanças de comportamento dos consumidores geradas por essa crise, que se tornaram mais evidentes, né? E qual que é a preocupação do consumidor em relação às compras, vocês entendem, vocês falaram do investimento, entender o consumidor em CRM, softwares para isso e tudo mais. Então, incorporando as mudanças de hábitos e comportamentos desses seus consumidores, quais são esses novos produtos e serviços que vocês pretendem desenvolver? Não, perfeito, ótimo. Começando com a primeira parte da pergunta, a gente vê, como o mercado inteiro já comentou também, eu concordo, algumas tendências foram aceleradas, né? Então já tinha tendência das pessoas comprarem e-commerce, foi muito acelerado, né? Você vê pessoas que não costumavam, mas agora perdendo medo, tendo mais credibilidade em fazer compras no e-commerce. Dentro de casa, todo mundo tem exemplo de pessoas com mais idade que eram, né, suspeitas que com a internet e hoje fazem compras e estão muito mais familiarizadas com compras pela internet. Então, isso foi um dos efeitos. Outro efeito, as pessoas estão procurando coisas que deixam a casa mais confortável, né? Todo mundo está passando mais tempo em casa, né? Eu estou passando muito mais tempo em casa do que eu passava antes. Então, você acaba querendo investir em coisas que deixam o seu dia a dia mais confortável na sua casa, ou investindo em casas com mais verdes, né? Que a gente viu uma tendência grande de pessoas saindo dos centros urbanos, já que estão em home office, e migrando para áreas de campo ou de praia, para terem mais contato com a natureza e terem um melhor convívio em casa. E a BeBlend também ajuda nesse sentido de ajudar o conforto das pessoas em casa, né? Você está em casa e você querer fazer um mimo de tomar uma bebida que está lá, né? E ter uma coisa gostosa para tomar. E, obviamente, que nós somos obcecados com essa questão de jornada do consumidor. Nós trabalhamos, né, a gente tem áreas de UX, de plataformas focadas em diminuir as fricções, né, os problemas que os consumidores têm para ter nossos produtos em casa. Então, queremos cada vez entregar mais rápido, com melhor experiência no nosso site, no nosso aplicativo, melhor experiência digital, melhor experiência no saque. Óbvio que a gente sabe que tem várias coisas para melhorar. A gente mensalmente faz a pesquisa de NPS com os nossos consumidores. É meta da companhia inteira, tá? Todo mundo, o bônus de todo mundo depende do NPS que o consumidor responde. Então, nós somos super focados, olhamos as respostas, conversamos com os consumidores, damos feedback quando ele responde a nossa pergunta de NPS. E estamos sempre procurando fazer a melhor jornada possível para o consumidor. Então, isso é super importante. Então, coisas que nós fizemos nos últimos anos, né? Melhoramos, soltamos um novo aplicativo, um novo site, soltamos o B-Prime, que é para quem quer comprar à vontade, cápsulas com frete grátis limitado para o ano todo, uma digital wallet onde a gente consegue colocar créditos, dependendo da fidelidade do cliente, indique e ganhe, onde você indica para um cliente e você ganha crédito nessa digital wallet. Então, fizemos um monte de coisa realmente para melhorar a experiência de compra do consumidor e de uso, né? Então, isso é super importante para a gente.
cada vez mais a gente tentando melhorar esse serviço. Legal, legal. Tem também, né, Então, tem uma cultura muito forte de teste aberto. A gente testa logo, não deu certo, vai para outro, testa isso, vai para aquilo, né? Tanto na parte de mídia, de marketing, como de experiência de compra, no site e aplicativos. Excelente, excelente. Não, e esse foco no cliente, né? E ainda você coloca a equipe, né, engajada, porque a remuneração depende desse NPS e tal, é fantástico. A gente viu também, né, complementando aí a tua fala, Frois, a gente viu também um interesse muito grande, né, de todo mundo em saúde, nutrição, aquilo que promove, você falou, bebida com menos açúcar, e aí eu sei que vocês têm algumas diet, coisas super saudáveis, e também que fortaleça até o sistema imunológico. Você vê essa tendência? Vocês têm feito coisas nessa direção, desenvolvido, né, cápsulas, bebidas, além do suco de laranja, que é excelente, enfim. Não, sem dúvida. É uma tendência que veio para ficar e vai ser cada vez mais forte. O ano passado a gente conseguiu entregar alguns novos SKUs, né, zero, como foi um energético zero, né, e outros, como uma tônica zero, né, tônica que todo mundo está usando muito para fazer drink, então aumentou muito o consumo de tônica. Lançamos também, obviamente, aí a parte de indulgência de alguns drinks novos que a gente lançou no passado, como o Moscow Mule, que está fazendo muito sucesso. E sim, temos no pipeline algumas coisas para endereçar exatamente essa questão de funcionais, imunidade, que tá, né, coisas que a gente está trabalhando ainda, que a gente não lançou, mas a gente é prioridade e que vão vir no futuro, sem dúvida. Então, que todo mundo aí acompanhe as últimas novidades da BeBlend. Eu já estou bastante curiosa aí para as novas bebidas, apesar, né, com um toque de um botão e uma infinidade de escolhas, né? Então, o cliente não tem do que se queixar. Frois, assim, sucesso total aí para vocês, foi excelente. Queria te agradecer muito. Talvez você quiser deixar uma mensagem aí final para quem nos escuta, mas adorei e eu tenho certeza que com o seu time, com a sua liderança, a empresa vai muito longe. E eu sou realmente heavy user do produto da BeBlend, gosto disso, acho super prático. Enfim, então sou suspeita para falar, mas achei o máximo, aprendi pra caramba, adorei te ouvir. Eu tenho certeza que todos também aprenderam muito aí com o case da BeBlend. E se você quiser deixar uma mensagem final, eu queria te agradecer demais. Não, que ótimo, obrigado pelo espaço, pelo tempo. Que bom escutar que você é uma consumidora nossa, encantada. Esse é o nosso objetivo, é encantar cada vez mais consumidores, é trazer cada vez mais consumidores para esse hábito de bebidas em cápsula, num jeito mais moderno de beber, né? Tentando focar muito nesse pilar de sustentabilidade. E realmente eu quero fazer um agradecimento para o time, né? Para quem vai me escutar aqui, porque o trabalho que eles fizeram esse ano foi fantástico, né? Todo mundo longe, com todas as restrições de Covid, todas as brigas, né, de disponibilidade, etc. Entregamos um ano, foi fantástico para a gente. Eu acho que é um negócio, estamos com um momento muito bom, né, um momento de crescimento, estamos rodando, a gente só está ganhando momento, né, isso tanto reconhecido pela Whirlpool como a Ambev, estão tendo reconhecimento das empresas mães no trabalho que a gente está fazendo. E é isso, acho que cada vez mais estamos trazendo mais gente para esse mundo de bebidas em cápsulas, e tenho certeza que a gente vai continuar crescendo bastante. As metas são audaciosas para esse ano e para os próximos anos, e tenho certeza que a gente vai continuar entregando e vamos crescer bastante. Vai ser um segmento grande de bebidas, de empresas de bebidas. Legal. Sonho grande, né? Dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno, não é isso? Exatamente isso. Legal, excelente. Frois, foi ótimo. Que a gente continue aí aprendendo, interagindo com você e vou acompanhar de perto aí o sucesso de vocês.
Obrigado, Daniel. Foi muito bom bater o papo contigo também. Agradeço aí.